Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Rosilene Bittencourt, estudante de 5ª Câmara da Escola Templo Áureo Florescer. Hoje é dia 15 de agosto de 2021 e o tema da conferência é Fazes boas obras para que pagues tuas dívidas. Então, para iniciar essa conferência, eu trouxe esse gráfico. Ele é chamado da Sala das Duas Verdades. É um ensinamento que nós podemos retirar da cultura egípcia. Então, eu quero que vocês observem uns instantes esse gráfico. A Sala das Duas Verdades é o julgamento apresentado na cultura egípcia, onde era pesado as boas e más ações de quem estava sendo julgado. Nesse outro gráfico, nós temos a árvore do conhecimento para trazer um entendimento para nós sobre as boas e más ações. A árvore do conhecimento, a árvore do bem e do mal. Esta alegoria é trazida de diversas maneiras pelas diversas culturas, sendo que todas elas falam da mesma verdade. Conhecer a verdade e a verdade o libertará. Quando o ser humano comeu do fruto, seus olhos foram abertos para o mal, viu em seu interior e provou o sabor do desgosto do erro. Essa alegoria nos mostra que, quando inocente, somos como criança, que não conhecemos a maldade. A maldade foi ensinada, pois é praticada pelos egos que destroem a pureza do ser humano. Pela mesma alegoria, não foi permitido comer da árvore da vida. Essa é a maior graça que Deus poderia nos dar, pois se assim não fosse, teremos uma vida eterna na dor e no sofrimento. O ser humano pode morrer e existir para que, com essas experiências, possa eliminar seus defeitos. E somente assim possa voltar para o jardim do Éden. Só será permitido os puros de coração a entrarem no paraíso. Cristo, nosso grande mestre, veio nos ensinar que o ser humano deve eliminar os seus egos, os seus erros, os seus defeitos, as suas vaidades. Se quiseres ser como eu, nega a ti mesmo, pegue sua cruz e me siga. Palavras desse mestre. Veja que maravilha, Jesus não desceu do céu apenas para nos mostrar a grandeza de Deus, a grandeza da vida, a grandeza e a pureza, a energia criadora. Ele nos deu a possibilidade de retornar para este plano. E é por isso a importância do trabalho espiritual puro e verdadeiro. Voltar ao encontro do Criador. A partir daqui, podemos começar a falar sobre fazes boas obras para que pagues tuas dívidas. Que dívidas são essas? Que dívidas são essas coisas criadas pelo ego? O que nasce com o ser humano e o que ele desenvolve durante a sua vida, a sua existência? Pois vimos que Deus nos dá a chance de nos corrigirmos, porque quando conhecemos o bem e o mal, nós temos a opção de nos decidirmos em fazer boas obras ou de fazer o mal. Faz parte do inconsciente o erro humano, e esse erro causará dor e sofrimento a quem o pratica e aos demais. Essa
energia criada por erros, vamos definir aqui por pecado, conhecido pela humanidade. O pecado é criado pelos egos, pelas vaidades. Agora vamos contrabalancear com essas energias a energia criada por boas ações. Vamos criar dois elementos: boas ações e más ações. Os pecados e as virtudes que podem ser desenvolvidas pelo ser humano. Temos aqui defeitos e virtudes que irão ser desenvolvidas pelo ser humano durante sua existência. Tudo isso está escrito no livro da vida. E cada ação terá um peso que primeiramente é julgado por nossa consciência, se assim ela estiver ativa. Será julgada pela sociedade, se assim ela não estiver corrompida. E por último, será apresentada ao Criador, que nos cobrará com amor, mas em verdade, pois Ele é justo, pois conhece todas as leis. Jesus, em sua vida, dedicou a ensinar as coisas sagradas, abrindo os olhos das pessoas que não tinham mais esperança, pois a maldade da humanidade era enorme naquele momento. O ego da cobiça foi o mais desenvolvido pelos grandes impérios que cresceram sobre o sangue de muitas vidas. Mas Cristo trouxe a libertação, rompeu a morte e nos mostrou o caminho, e é só seguir suas orientações. Para que se torne mais fácil esse ensinamento, ele é simples, é o ato de ensinar a outro ser humano a possibilidade de correção e o desenvolvimento do amor ao próximo. Isso é chamado de sacrifício pela humanidade, a entrega do conhecimento sem cobrar nada. Junto com esse conhecimento, Jesus também nos ensina a caridade, compartilhar o pão, a matéria do mundo terreno. Assim, entregamos o alimento espiritual e o alimento material. Trouxe hoje para vocês uma parábola que eu creio que muitos já conhecem. É a parábola dos talentos. Vou fazer a leitura da parábola, depois eu vou explicar, ela referente à conferência. E também será com um homem que saiu de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com sua capacidade. Em seguida partiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os, e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu e cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e assentou a conta com eles. 20, o que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor.
fim, veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa passagem nos mostra como os egos podem impedir uma pessoa do seu crescimento. O talento entregue a cada uma dessas pessoas é a consciência, a liberdade em praticar o bem. Cada um foi dado o talento conforme a sua capacidade, o seu discernimento para trabalhar. Aqueles que trabalharam receberam o retorno do trabalho. Aquele que não trabalhou não tinha nada para receber. E também não pode ficar no lugar, porque não pertence àquele lugar. O servo que escondeu o talento teve medo, dúvida, preguiça, desconfiança, não trabalhou. Sendo assim, não pode receber nada em troca. Quando apresentou diante do Senhor, e colheu a dor e o sofrimento por seu descaso e desleixo. Crescer espiritualmente é trabalhar para pagar dívidas que não conhecemos, porque nós estamos ainda inconscientes, não temos a consciência desenvolvida. Então, muitas vezes a gente tem um sofrimento aqui nesse mundo material que é desconhecido para nós o motivo daquele sofrimento. Pode ser um resultado de algo, de uma existência passada. Mas nós não temos conhecimento. Mas hoje nós ganhamos um talento para poder trabalhar sobre aquele sofrimento, poder se libertar daquele sofrimento, poder seguir adiante e não ficar no sofrimento. Percebam que esse personagem, que não trabalhou, já vivia no medo, na angústia, no sofrimento. E ele vai continuar assim, porque ele não quer trabalhar, não quer desenvolver as suas virtudes. Todos nós nascemos com capacidade que nos cabe em cada momento. Se temos apenas um talento, devemos trabalhar para que se torne 2. Então, se temos apenas um pouco de consciência, devemos trabalhar para adquirir mais. Até que possamos entregar ao Criador tudo o que Ele espera de nós. Até que nós possamos estar com a consciência desperta e adentrar no mundo dos céus. Mas como uma pessoa pode mudar o seu comportamento egóico? Como ela pode desenvolver as suas virtudes? Os egos aprisionam a consciência, paralisam o ser humano desse crescimento. Para isso, temos a sociedade, nosso exemplo. Nossos pais, para que possamos enxergar o que está errado e nos corrigirmos. Os nossos pais chamam as nossas atenções desde criança. Não roube, não minta, não finja, fale a verdade. Os nossos pais direcionam para que nós possamos desenvolver as nossas virtudes. Isso é chamado de ginásio psicológico.
e a existência, e como vamos lidar com suas representações. Como nós vamos viver na vida prática do dia a dia. A existência é a maior escola do ser humano. Quando algo está causando sofrimento, é fácil enxergar o defeito psicológico. Então, vamos pegar o exemplo aqui desse personagem. Nesse momento ele parece que não está em sofrimento, está descansando ali sossegado, não quer trabalhar, mas quando foi cobrado, vem o sofrimento. Então daí é fácil perceber aquilo que nos incomoda. Então são essas situações que nos incomodam, que são as situações que nós vamos retirar o ensinamento. Então é necessário enxergar o defeito psicológico, é muito mais fácil nesses momentos. O ego que está agindo e com força interior deve-se querer a mudança. É necessário força para mudar. Essa força interior é nos dada pela Mãe Divina. Aquela que gera e zela a todos os seres vivos. Mãe Divina não nega esforços em nos ajudar a eliminar um ego, quando assim suplicamos em arrependimento e humildade. Arrependimento porque pensamos em algo que não era de acordo com a perfeição do Criador, porque o Criador é só perfeição. Ele quer só o melhor para todos nós. Então, se nós pensamos algo que não esteja de acordo com essa perfeição, se nós sentimos raiva de alguém, se nós sentimos vaidade, orgulho, é algo que não faz parte da perfeição de Deus. Então, é algo que não está de acordo. E nós temos que ter a humildade e o arrependimento. É quando ofendemos a Deus. Então pedimos de forma silenciosa, sentindo essa força interior, dizemos de forma silenciosa: Mãe Divina, retire de mim esse defeito e queime. Que ele pode se apresentar como um sentimento, como uma ideia, como uma ação. Toda vez que vocês perceberem que vocês estão pensando ou agindo de forma que não esteja de acordo com o Criador, peça com vontade, com força: Mãe Divina, retire de mim esse defeito e queime. Fazer isso até que o comportamento e pensamento seja eliminado por completo. Que só haja em nossa mente, em nosso coração, em nosso comportamento, a bondade, a sabedoria e a misericórdia. Toda vez que eliminamos um defeito, abre-se um espaço para que a virtude possa desenvolver. A caridade, a sabedoria, a esperança, a bondade, a força pelo trabalho espiritual e pelo trabalho físico. Se eu retiro o medo, vem a coragem para a mudança. Se eu retiro a ignorância, se abre as janelas do conhecimento, a sabedoria. Se eu retiro a arrogância, vem para mim a graça da humildade. Muitas vezes as pessoas, por orgulho, elas têm uma restrição sobre a palavra humilde. Eu não quero ser humilde, mas não tenho conhecimento do que é a verdadeira humildade. Então vamos ampliar um pouco para conhecermos, esse termo. Humildade é aquele que trabalha com a terra, aquele que trabalha com os pés sobre a terra. Qualidade de quem tem consciência de suas limitações e modéstia. Percebam que uma pessoa humilde, ela tem consciência. Veja que coisa mais maravilhosa. A pessoa que tem a consciência, ela tem a capacidade de mudar, através do trabalho, de mudar vários aspectos da sua existência. Se transformar em uma pessoa melhor, trabalhar, conquistar, ensinar ao próximo.
Veja que coisa maravilhosa. Então, aquele que tem consciência trabalha sobre si mesmo, porque nós somos frutos da terra. Nós somos feitos da terra. Então, devemos trabalhar sobre nós mesmos. Então, Mãe Divina, retire de mim esse defeito e queime, até que ele seja eliminado. Voltando ao início da conferência sobre a alegoria da saída do Éden, podemos dizer que os dois, homem e mulher, erraram com o que diz respeito à questão sexual. O sexo é o que há de mais sagrado, pois através dele se gera novos indivíduos que necessitam ser cuidados e ensinados. O desleixo com o sexo gera a fornicação, ao adultério e a luxúria e a degeneração sexual. Não são poucos os registros históricos de cidades, impérios que caíram por conta da degeneração sexual e por conta do uso e abuso de bebidas alcoólicas. Sodoma e Gomorra é um exemplo, está registrado na Bíblia, a queda dessas duas cidades por sua maldade, sua degeneração sexual e por conta do uso de bebidas alcoólicas. Isso acontecia por conta da população e de seus dirigentes. Então, muitos se perguntam, como eu posso utilizar a energia sexual que é sagrada para que isso não se torne um pecado, um ego na minha vida? A resposta é muito simples e é encontrada em diversos ensinamentos, conhecido, por exemplo, como tantrismo branco, que é chamado também de sexualidade superior, pois toda a sua concepção é voltada para o desenvolvimento da consciência. Então, a sexualidade superior é a união sexual sem o orgasmo fisiológico, sem o derrame do sêmen. Homem e mulher em matrimônio perfeito. Isso requer muita consciência de ambos, mas principalmente do homem, que possui o princípio ativo do sexo. O homem antes do casamento, isso quer dizer, em todo o período que estiver solteiro, deve aprender a guardar as suas energias sexuais. Não é um trabalho fácil, por isso requer técnica de respiração para aprender a conhecer e dominar as suas energias sexuais. Deve se afastar de todo tipo de pornografia, masturbação. Isso também diz a respeito da mulher que estiver solteira. Homem e mulher devem estar dispostos a compreender as suas energias sexuais. Então existem várias técnicas para controlar a energia sexual. Uma delas é a respiração profunda. Sentiu a energia sexual agindo em seu corpo. A libido, ela começa pela libido. Respira profundamente e vai limpando a mente. Respira, sente a energia subindo e se espalhando no organismo. Isso é chamado de sublimação das energias. É muito importante para aqueles que querem ter um matrimônio perfeito, querem trabalhar com a sexualidade superior enquanto estão solteiros, fazer esses exercícios. Pode também se fazer um mantra que é chamado de Hansa. Com o verbo silencioso, inspira o ar e mentaliza a palavra Han. Quando soltar o ar, pronuncia a sílaba Sa. Então, Sa. E vai sentindo essa energia circular no organismo. Sa. E toda a libido, a energia, ela vai sendo espalhada no organismo. É muito importante. O homem deve estar disposto a compreender que a mulher será sua companheira em todos os aspectos da sua vida. Assim como a mulher deve compreender que o homem é seu companheiro em todos os aspectos da vida. É para acompanhar, andar lado a lado, crescerem juntos.
Por isso, há um tempo para se conhecerem antes do casamento, antes do sexo. Só se adentra ao sexo depois de ter consciência que se quer estar casado. Os dois devem crescer em seu relacionamento, respeitando um ao outro, aprender a amar e a renovar esse amor a cada instante. Então, para finalizar a conferência, vou fazer um resumo, uma síntese do que a conferência foi trabalhada. Para aqueles que querem se desenvolver como seres humanos e querem pagar suas dívidas com boas ações, devem lembrar que o trabalho espiritual é amor. Você não trabalha por uma dívida, você trabalha por amor. E nada se cobra. Isso é sacrifício pela humanidade. Nós não temos o direito nem de cobrar ao Criador, chegar diante dele, mas eu trabalhei, eu quero o meu lugar. Porque nós vamos estar ainda com o ego do orgulho, da cobiça, da vaidade. Para chegar diante do Criador, nós devemos chegar puros de coração. Então, por isso, não se cobra nada. Simplesmente trabalha por amor. Se corrija, pois apenas os puros de coração entrarão no reino dos céus. Encontrou um defeito psicológico, teve algum sentimento, um pensamento equivocado. Mãe Divina, retire de mim esse defeito e queime. A luta contra a dualidade que existe dentro do ser humano. Ele luta contra o bem, contra o mal, para fazer o bem. É a luta que existe dentro do ser humano. Lutar contra o mal para poder fazer o bem. Deus fez homem e mulher para que juntos possam se desenvolver e prosperar em amor, a sexualidade superior. União sexual sem derrame do sêmen é uma união espiritual. O casal constituído, homem e mulher, para que juntos possam ensinar e educar seus filhos a se corrigirem também. Então, a prática que eu trouxe para vocês hoje vai ser a prática de observação, tá? De autoobservação. Então, como que a gente faz para se auto-observar? Para começar a desenvolver essa consciência em cada um de nós. Eu trouxe para vocês um exemplo. Quando nós assistimos um filme, acontecem várias cenas, várias ações. E nós não nos identificamos com aquelas ações. Muitas vezes não pensamos nem sobre a personalidade psicológica do personagem. Não nos perguntamos por que aquele personagem é o vilão da história, o que ele está representando. Muitas vezes a gente assiste um filme por assistir, sem se preocupar com esse conhecimento. Então nós vamos começar a aprender a nos observar. Então, durante o nosso dia, aconteceu uma situação que nós não gostamos. Alguém nos chamou a atenção, por exemplo, no trabalho, alguém nos cobrou algo que nós deveríamos ter realizado, e por conta do nosso ego, da preguiça, nós não realizamos. Preferimos deitar ou enterrar o nosso talento da diligência. E nós ficamos furiosos. Ficamos com raiva. Quem é essa pessoa para chamar minha atenção? Ele pensa que é mais do que eu. Então percebam que a cada momento é um ego trabalhando. No início era um ego da preguiça, depois vem o ego do orgulho, e depois se apresentou o ego da raiva, porque a pessoa fica com raiva, um sentimento errado. Nós precisamos aprender a observar isso de fora, como se fosse um filme. Porque quando a gente se afasta daquilo, a gente se separa da personalidade. Não é mais o eu, pessoa, que está agindo, e sim um filme, uma cena. E assim eu posso ter mais clareza para observar os egos que estão agindo. Como se fosse um personagem distinto, que é, porque nada mais é do que aquela cena
um teatro. Um teatro onde eu apresentei a ira, um teatro onde eu apresentei a preguiça, um teatro onde eu apresentei a autoconsideração. Então deve se afastar. Fiz esse afastamento, me colocando como se fosse um personagem, eu consigo perceber o defeito. E assim eu posso fazer a petição: Mãe Divina, retire de mim esse defeito e queime. Nós podemos usar esse exercício no final do dia, antes de dormir. Faz uma retrospectiva do seu dia. Como que você acordou? Você estava feliz? Você estava triste? Se você estava triste, você estava representando um personagem da tristeza. Então ali está um ego, porque Deus criou o ser humano para ser feliz, para se desenvolver. Ele nos entregou o talento. Então, Mãe Divina, retire esse defeito de mim. Queime, para que você possa viver em perfeita harmonia. Eu espero que essa conferência sirva de inspiração para que as pessoas busquem se autoconhecerem, trabalharem sobre si mesmo e desenvolverem a sua consciência. Gratidão a todos. Todo aplauso seja para o íntimo, jamais para a personalidade.